infância foi associada à cultura do meu povo, né? De início, eu fui apresentado pela minha avó, né, ao terreiro, à tradição, né, local do povo Pancararu. E ela me mostrou desde pequeno, né? Ela pegou na minha mão e falou: vamos, menino do rancho, que eu vou te mostrar. Então, desde esse momento que minha avó pegou na minha mão e me mostrou o que era parte da cultura, essa paixão só foi aumentando, entendeu? Então, eu tenho essa relação da minha infância, né? Na aldeia, né? Aldeia mãe, Brejo dos Padres, né? Interior de Pernambuco. E também tem essa outra relação com a cidade, né? Que é Petrolândia, Pernambuco, que também é território indígena Pancararu, né? Então eu tô dentre esses dois universos, né? Na cidade, né? Por N motivos associados a trabalho, a acesso à educação e melhoria de qualidade de vida de forma geral, né? Tanto para mim como para minha família. No meu povo, né, durante o período de colonização, né, teve essa influência, né, influência católica, da religião católica, né, construção de igrejas dentro do território, né, durante esse período, né. Então tem sim uma influência, né, dessas questões que envolvem, né, essas outras religiões, né, que vieram de fora, para de alguma forma catequizar, né, o nosso povo. E isso influenciou diretamente, né. Tanto na questão da língua, né, como na questão também do, né, espiritual, ligado à religião, né? Então, de alguma forma, é mantido essas duas linhas religiosas, né? O lado espiritual do meu povo, né, Pancararu, e a junção dessa espiritualidade nata, né, ancestral, com o catolicismo. Pelo fato de ter o contato direto com a colonização, né, seus primeiros povos ali, Nordeste, né, esse processo de interiorização, de construção de usinas, né? Até propriamente algum tipo de influência da época da ditadura militar, né? A gente sofreu no aspecto da perda de língua materna, né? Então, assim, por conta dessas N questões, a gente não fala a língua, né, do povo originário. É triste, né, você saber que períodos atrás existia uma língua, né, e que seu povo teve que se moldar uma nova realidade, né? Que a aldeia, ela é meio que espremida por 3 cidades, né? Tacaratu, Petrolândia e Jatobá, né? Então ela tá no centro dessas 3 cidades. Então, assim, essa influência, né? Sabe? Às vezes é muito impossível, né? Você passar por diversas mudanças e tá no meio desses centros urbanos e não perder algo, mas a gente tem, ao longo do tempo, né, tem se mantido a força, né, algumas tradições e alguns rituais. De um primeiro momento, medicina foi porque eu acompanhava minha mãe, né, eu tenho essa relação de acompanhar ela, para as consultas médicas, né? Então, na época, quando eu era pequeno, as pessoas saíam, né, lá, principalmente na aldeia do Brejo, em carros ou carro de prefeitura para ir para a cidade grande, Recife, as capitais, para se consultar. Então, eu ia muito, tanto com minha mãe como com minha avó, né, para essas consultas. E ali eu comecei a ter de alguma forma, sendo provocado também, né, a escolher essa profissão, né. Então, tem esse fator, né, da situação, da figura do médico ali, mas tinha uma vontade interna também, muito grande. Tem muitos pancararus em São Paulo, né, atualmente, né? São pessoas que vieram de lá, né, vinda devido a esse processo, né, de buscar melhorias de qualidade de vida, e tem, né, Pancararu aqui também em São Paulo, né, na Aldeia Real Parque.
vim para São Paulo, né? Eu estava em Brasília, mas assim, durante esse período eu não pude estar tanto presente lá na aldeia. Então, de alguma forma, porque eu estava muito preso na universidade, né? Estudo integral, às vezes sem poder viajar. Então, a forma que eu arrumei de ter essa conexão mesmo distante foi a arte. Foi através dessa evocação, entendeu? De fazer esses trabalhos. Então, essa foi minha conexão. A Corrida do Umbu é uma festa tradicional do povo Pancararu, onde se encontra o primeiro umbu, né, que é um fruto típico da caatinga, né, do umbuzeiro. E aí, quando se encontra esse umbu, né, tem uma celebração e o flechamento dessa fruta, né? Então, assim, tem o flechamento e o flechamento dessa fruta vai dar continuidade à sequência de outras festas, né, que vão seguir em outros finais de semanas, celebrando essa corrida do umbu, né, o aparecimento desse fruto. Então, é uma relação, né, de exaltação também da natureza. Nossa pintura corporal, ela é branca, né? É o barro branco, né? É um barro branco sagrado, que tem todo o momento para ser usado, tem toda uma questão de retirada, né, no local específico. Então eu gosto de utilizar tanto traços circulares, né, como os círculozinhos brancos, que são as bolinhas brancas. E são isso, eu gosto de colocar alguns elementos, né, por exemplo, eu falei um pouco da corrida do umbu, né, que vai ter provavelmente daqui a um certo tempo, né, próximo do carnaval, né, e aí eu simbolizo, né, essa corrida do umbu através de flechamento do umbu, né, eu coloco as frutinhas lá em cima, né, então da minha forma eu tento ter essa conexão, né, e retratar essa festa. Gente, eu não sei falar o que é ser artista pra mim. Eu sei que esse é um processo, que eu tô fazendo, que eu tô participando de um processo e evocando algumas questões que de alguma forma a sociedade caracteriza como um processo artístico, né? Você vai estar colocando ali a sua mensagem, né? A sua fala, você vai estar materializando em escultura, no papel, numa performance, né? Aquela mensagem que você quer passar, né? Aquele grito, aquele desabafo, né? Aquele sentimento preso, né? Às vezes tem alguma coisa para falar, mas você não consegue resolver de outra forma, né? Aí vem a arte para ajudar a passar essa mensagem. Na medicina, no auge da pandemia, né? A gente ficou, né? Eu acho que como todo mundo, né? Muito assustado, sem saber o que fazer, se as aulas práticas iam continuar, se a gente vai dar continuidade no hospital, nos atendimentos, né, que eram ambulatoriais. Será que a gente vai continuar? Será que a gente vai parar? O que vai acontecer, né? Dúvidas e dúvidas. E aí a gente tem que ficar um tempinho em casa, né? E aí, nesse tempo, foi o tempo que eu comecei a produzir muito. Produzir muito trabalho, muito desenho, muitas experimentações com tintas. Então, nesse momento, eu pude ali, né, pegar um pouco dessa ansiedade, desse cenário assustador para estar ali me conectando, né, através da arte. E apesar de ter retornado, né, para o hospital para ajudar também no início da pandemia, que estavam precisando, aí eu fui também. Eu estava fazendo experimentações, né, com alguns traços, né, que lembram, né, a pintura corporal, a pintura, né,
a pintura do nosso povo mesmo. E aí eu comecei a dar continuidade com alguns traços, alguns estudos sobre a nossa própria pintura corporal, né, que é com barro branco. Pude analisar fotos antigas, né, de estudos e observar que em determinado tempo nosso povo se pintava de uma forma e hoje não se pinta mais dessa forma. Então eu aproveitei para estudar um pouco sobre isso, né, do que era que a gente se pintava, de quais eram os traços que a gente utilizava antes, não está fazendo hoje, né, o que foi que aconteceu com isso. Então tem esse impacto também de estudo, de retornar assim. Eu tenho feito experimentações em papel Canson, papel de alta gramatura, tinta acrílica, telas, pintura com pincel, tinta de tecido. Tenho feito experimentações em aglomerado também, em tecido de linho. Então, assim, nesse período, né, do ano passado para cá, eu tenho experimentado muitas coisas. Esse desenho foi eu que fiz, né? Uma parceria, chama-se Tamauzi, né? Que é uma empresa que ela é amiga dos povos indígenas, né? Ela tem umas parcerias tanto com artistas indígenas como associações de povos indígenas. Então, ela é um algodão ecológico e ela também dá esse suporte para outros povos também, não só artistas como associações. O meu processo atual está muito na síntese de tudo isso, né? Relacionado à minha cultura, aos pancararus, a esse meu caminhar, né? Essas minhas mudanças, essa raiz flutuante que não, né? Tá em um lugar, daqui a pouco tá em outro, né? Então tem muito disso, né? Deslocamento. Então minhas últimas experimentações tá muito dessa coisa de deslocamento, da força, né? Do rastro, do caminho, sintetizado com elementos da pintura corporal do povo pancararu. Esse trabalho aqui, ele está associado também com essa conexão, né? Com essa conexão, esse distanciamento, né? De não estar lá vivenciando a cultura do povo pancararu, mas devido às questões de estudo ou de trabalho, eu evoquei, né, esse trabalho, né? Que é uma entidade, né? Que a gente chama de praiá, é um encantado, né? Então é uma figura que está presente no nosso povo, é uma identidade. E eu gosto muito de pintar e desenhar praiás, né? Todo semestre foram lutas, foram vontade de desistir, foram crises, né? Crises de falta de pertencimento, né? De me sentir ali parte daquilo, né? Desse universo. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu quero me formar, né? Eu quero ser médico, eu quero, entendeu? Então, assim, foram crises. Crises e cada semestre era uma vitória, né? A arte, ela me ajudou, além de me conectar, né? Com o meu povo, com a cosmovisão, com essas questões que envolvem a cultura em si, ela me acalmou, né, nesse sentido, e era bem terapêutico para mim, também nesse primeiro momento, né, porque essa falta de pertencimento também foi uma provocação para mim, né, começar a pintar, a exaltar a minha cultura, porque tem muito isso. Eu comecei nesse processo com esses gatilhos e de alguma forma eu queria exaltar, né? Exaltar a minha cultura, exaltar esse índio nordestino, esse índio do sertão, entendeu? A minha cosmovisão, né? Então eu imergi um pouco na arte, trazendo um pouco de algumas questões que envolvem a minha cultura. E eu queria muito isso, falar até do bioma, né, de onde eu vim, da caatinga, do cacto, dos colbos, dos frutos de mandacaru, dessas nostalgias, né, que
que eu carrego em mim, sabe? Então, tá muito atrelado a isso, a esses gatilhos, essa exaltação e essa nostalgia, né? Eu acho que eu já quis fazer uma confusão com relação a isso, né? Médico, artista, né? Tive esse processo, né, de pensar sobre, acerca, de pensar em um só caminho, mas aí eu percebi que ao longo desse caminhar, de que as coisas podem ser conjuntas, né? De que a medicina está de um lado, a arte está de outro, mas que elas se completam em mim. Então, assim, eu me entendi já, assim, sobre isso, sabe? Quando eu comecei a fazer o estágio na parte de ginecologia e obstetrícia, eu comecei a fazer essas reflexões, né? Sobre as mulheres do nosso povo, né? Sobre essas lideranças importantes do nosso povo, que participaram de muitos processos de luta, de conquistas, né? Envolvendo a educação diferenciada, né? Então, tá fazendo esse estágio lá dentro do hospital, né? Eu pude ter essas reflexões, tanto da mulher ali, né, no parto, né, no parir, e eu fiz essa associação às mulheres do meu povo, né? Que existem parteiras também, né? Que passam esses ensinamentos do parto para outras mulheres, né? Então, dentro desse estágio e dessas reflexões sobre o meu povo, eu pintei esse trabalho, né? Que representava a força dessa mulher pancararu, né? Eu trago a pintura corporal, né? Típica, né? Com branco, colocando da minha forma, né? Essa exaltação, né? A pintura em barro branco, colocando aqui o leite, o colostro, sabe? Essa vitalidade. Brasília é um lugar muito caro, né? Para você se manter, né? Eu acho que quando eu entrei na universidade, né? Eu acho que a própria universidade, né? Ela tem um alicerce ainda muito branco, muito ainda nesse aspecto colonial. Então, mesmo que tenha essas políticas e ações afirmativas de mais indígenas, pretos e entre outras minorias na universidade, ainda esses alicerces, né, que sustentam, né, esses alicerces, né, dessas estruturas, eu falo com relação à universidade, né, ainda são brancos, né, pessoas que têm, né, um poder aquisitivo maior. Então, eu falo mais direcionado para isso. Então, às vezes, é impactante, né, você tá ali no meio dessas pessoas, né, que envolve essas questões, né?
parte mais importante é essa coisa de falar, de existir, de falar de uma cultura que existe em índios no Nordeste, no sertão pernambucano, de que apesar do processo de colonização e todos esses acontecimentos, né, ainda a força do meu povo tá de pé, né, tem os processos, né, de cultura, os rituais, as tradições, né, nós temos um aspecto físico e uma estatura diferenciada dos outros povos, né? Então isso está atrelado também à questão da colonização, né? Da gente estar ali espremido, né? Por esse processo. Então, mas isso não limitou, né? A cultura se mantém viva. Eu comecei a me autocriticar porque eu achei que no momento que a gente está vivendo, eu tinha que parar um pouco e pensar sobre o que é que eu devo ou não falar sobre a minha cultura, né? Será que as pessoas vão entender do que é que eu tô falando? Ou vão colocar isso no bolo daquela coisa do meio fetichoide, do índio, né? Tal, selvagem, floresta, tal. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso, né? Sobre... Sabe, eu vou dar os aspectos da minha cultura, da minha tradição, assim, meio que de bandeja, sabe? Então eu comecei a me fazer críticas com relação a isso, né? A pintar um praiá, né? E será que é isso? Será que eu tenho que estar fazendo isso? Meu povo tem falado positivamente, né? Mas, ao mesmo tempo que as coisas estão andando, eu estou fazendo minhas reflexões acerca disso, né? Sobre até que ponto eu posso ir, né? Para falar da espiritualidade, uma cosmovisão, alguma coisa atrelada com as nossas entidades, ou sabe? Então, assim, eu tô atualmente tomando o maior cuidado do mundo com isso. Porque eu sei que às vezes as pessoas não têm uma antena diferenciada para captar essas questões. Então, assim, eu tô mais reflexivo sobre isso. E tentando, de alguma forma, fazer meu trabalho, assim, sem menos me afetar, entendeu? Nesse quesito. Eu acho que a valorização da arte indígena, ela tá acontecendo porque as pessoas estão tendo a consciência da história desse país, né? De como as coisas têm acontecido, né? De como as coisas aconteceram, né? Ao longo desses anos, né? Desde a colonização ao que a gente está vendo hoje, né? E também há questões que envolvem essas discussões nos espaços, né? Nos museus, sobre racismo, sobre a nossa participação dentro desses espaços. Então, eu acho que hoje está muito em ebulição, né? Essas discussões, né? Nossa, tem uma obra de tal povo ali, de fulano de tal que fez. Sim, mas cadê o povo lá? Cadê esse povo com a artista lá, ocupando esse espaço? Então, assim, é isso. Quem vai poder falar a verdade são os povos, são a nossa diversidade. Porque cada povo é praticamente um universo diferente, né? Pode ser que eu fale uma coisa, tem um artista que vai pensar coisa diferente, né? Indígena. Então, assim, é importante estar alinhado e saber que é uma diversidade, entendeu? Que a arte indígena, né, é diversa. Que o ser indígena é diverso também, entendeu? Então, cada povo, dependendo da região, vai ter os aspectos, né, culturais diferentes, né? Suas provocações, evocações diferentes para fazer seu trabalho artístico. Talvez no começo do meu processo, né, eu tentei de alguma forma enxergar como a possibilidade, talvez, né, de viver como artista, mas não tem como, né. Além do mais que você precisa, né, dar seu tempo, né, se preparar, né,
conhecer seu processo, né? Fazer suas próprias reflexões acerca do que você quer fazer, do que né? O que está acontecendo com o seu caminhar, né? Então, assim, no meu caso, não funciona como fonte de renda. Eu não queria ser pressionado, né, a estar tendo que vender meu trabalho no momento, sabe? Vender meu trabalho para sobreviver. Então, isso talvez ia, de alguma forma, tensionar negativamente meu trabalho, meu processo. Na realidade, eu acho que ainda não escolhi de fato onde é que eu vou ficar, sabe? Eu tô muito nessas dúvidas, nesses questionamentos, né? Nessas oportunidades de emprego. Então, eu sou muito preso, sabe? Às coisas. Então, às vezes, a vida vai apresentando novas oportunidades e eu também tenho algum tipo de sede, né? Por exemplo, de aprender algumas coisas sobre artes, tentar melhorar o meu linguajar, né? Melhorar a forma de como essa mensagem pode ser passada, entendeu? Então, eu tenho um pouco disso, sabe? Um pouco dessa sede. Então, talvez, nesse momento, né, o centro urbano, ele possa me proporcionar isso, né? Essas oportunidades, né? De trocas, de lidar com outras diversidades, né? Então, isso também é rico.